Cidade Universitária, um programa com som e imagem que foca a Academia Transmontana. Para ouvir todas as quintas-feiras às 19 horas na Universidade FM e ver na UTAC TV. Olá, boa tarde, bem-vindos a mais um programa Cidade Universitária, aliás, aquele que será o último desta temporada, uma vez que estamos então no final do ano letivo, mas o último, sem dúvida, com muita importância. Estamos com o Jaime Sampaio, ele que é diretor do CIDEST, o Centro de Investigação em Ciências do Desporto, Saúde e Desenvolvimento Humano da UTAD. Antes de mais, agradeço então ao meu convidado por estar aqui presente nos estúdios da Rádio Universidade, neste programa que é emitido portanto, às quintas-feiras às 19 horas, é repetido domingo às 9 da manhã e também será posteriormente transmitido pela UTAD TV. Antes de mais, eu começo por perguntar ao professor Jaime Sampaio como é que começou este seu percurso profissional até chegar à direção do CIDEST. Bem, muito obrigado pelo convite. Para mim é um grande gosto estar neste tipo de acontecimentos e de partilhar com os ouvintes um bocadinho o que é a investigação em ciências do desporto e como é que a investigação em ciências do desporto pode melhorar a nossa vida, não só no desporto, mas a nossa vida no dia-a-dia. Bom, a minha formação académica eu fiz em ciências do desporto aqui na UTAD e prossegui da licenciatura para mestrado e para doutoramento. Eu fui praticante de várias modalidades desportivas, como não podia deixar de ser, a minha ligação à área é muito forte. Eu fui praticante em jovem de desportos coletivos, de desportos individuais, de desportos de natureza. Eu fiz desporto de recreação e fiz desporto de competição também. Há algum de preferência? Sim, eu fui praticante de pesca de competição a muito bom nível. Muito bom nível. Eu participei em vários campeonatos da Europa, em vários campeonatos do mundo e é com grande agrado também que tenho esse tipo de experiências e, ao fim e ao cabo, toda essa formação conjugada permitiu-me ter uma visão um bocadinho diferente daquilo que é o desporto e daquilo que é a formação desportiva, que depois complementei com um bocadinho de ciência e perceber de que forma é que as ciências do desporto nos ajudam no dia-a-dia a ser melhores pessoas, ao fim e ao cabo. Acaba por ser e acaba por encaixar muito bem na missão que o CIDEST tem hoje em dia. Além disso, também desempenhei durante vários anos funções de treinador desportivo. Eu fui treinador de jovens, eu fui treinador adjunto de uma equipa profissional de basquetebol, da equipa profissional do Sport Lisboa e Benfica, durante um ano e meio, que também recordo com muito gosto. Eu fui colaborador e consultor de várias equipas profissionais também de basquetebol. Ou seja, consegui ter, ao longo destes anos, antes de chegar ao CIDEST como diretor, um conjunto de experiências bastante alargadas que me permitem, ao fim e ao cabo, coordenar uma equipa de tanta qualidade e de tanta diversidade como o CIDEST tem hoje em dia. O CIDEST é uma unidade de investigação, como disse muito bem, está alocada na UTAD, mas conta é um consórcio de 10 instituições de ensino superior nacionais. Instituições universitárias, instituições politécnicas, públicas, privadas, do norte ao sul do país, à Ilha da Madeira, ou seja, a diversidade do CIDEST é enorme, não é? Mas é uma diversidade que acaba por ser interessante porque nos permite ganhar muita escala na resolução de problemas importantes no âmbito das ciências do desporto, na sua interação com a saúde e na sua interação com os aspectos mais sociais que também nos preocupam muito. Professor, falou aqui desta sua vida profissional muito ativa, muito ligada. É fácil passar, portanto, de treino, de equipas para, para um centro de investigação? Foi fácil fazer essa transição? Não, nunca é fácil, porque a nossa sociedade sempre foi construída com palavras muito fortes, e uma das palavras mais fortes com que a nossa sociedade vivia ou sobrevivia no passado era a competição, não é? Nós sempre fomos extremamente competitivos e no âmbito do desporto isso sentia-se também, como não podia deixar de ser. No entanto, as coisas estão a mudar e nós acreditamos que a sociedade hoje em dia, a colaboração na sociedade é um aspecto muito mais importante que a competição. E é nesse sentido até que acaba por surgir o centro em 2007, não é? Que já é um centro com 11 anos de vida. É o único centro em ciências do desporto que conseguiu a classificação de muito bom pela FCT, ou seja, neste momento o CIDEST está muito bem cotado do ponto de vista dos seus financiadores nacionais, como a FCT.
E como eu estava a dizer, a parte da colaboração interessa-nos muito, ou seja, como é que nós conseguimos, num país tão pequeno, ganhar escala a nível europeu e ser competitivos a nível europeu com a investigação em algumas áreas-chave em que nós neste momento conseguimos desenvolver em todas as nossas preocupações e programas de investigação, e como é que nós conseguimos tirar o melhor de cada uma das instituições e o melhor de nós, e como é que nós conseguimos nos complementar neste aspecto de produção de investigação e de acompanhamento de projetos mais importantes que nós neste momento temos, não é? A área do desporto é uma das áreas em que a UTAD é mais conceituada à par, portanto, obviamente da parte agrícola, na parte do desporto, das ciências do desporto estão muito bem cotadas a nível da própria licenciatura e, como falou, também a nível da investigação. Portanto, como é que se consegue atingir este nível? Consegue-se atingir este nível tomando opções que eu creio que são muito inteligentes, ou seja, nós temos que olhar para o meio que nos rodeia, temos que perceber que não somos países com grande investimento no âmbito das ciências do desporto. Aliás, o investimento até tem diminuído e isso causa-nos alguns problemas com os que nós sabemos lidar, mas não deixam de ser problemas, não é? Mas, como eu estava a dizer, consegue-se tomando opções muito inteligentes, ou seja, percebendo que se circunscrevermos a nossa intervenção aos investigadores que só temos na UTAD, não vamos ter grande sucesso de ter projeção nacional e internacional, mas todos juntos conseguimos, com cada um a aportar o seu expertise nas áreas em que consegue, não é? Conseguimos ter esse tipo de dimensão mais internacional. Eu posso dizer que nós neste momento temos produção e publicações e projetos ao nível dos países mais desenvolvidos da Europa, que são os países escandinavos, por exemplo. E nós temos constantes interações com esse tipo de países e eles naturalmente nos veem como um país igual, não é? E que realmente nós somos iguais a produzir, somos iguais na criatividade que temos na investigação, mas não somos de todo iguais no investimento que fazemos em ciência e particularmente nas ciências do desporto. Não é? Ou seja, falou aqui em áreas-chave da investigação do CIDEST. Quais áreas são essas em que focam mais a investigação? O CIDEST foca-se sobretudo em problemas, não propriamente em áreas. E depois esses problemas são abrangidos e são resolvidos por determinadas áreas diferentes. Um dos nossos problemas mais prementes, e creio que é dos mais atuais, é o combate ao sedentarismo, não é? Nós, neste momento, estamos muito preocupados com os hábitos de vida da população que nós temos, não é? Da população portuguesa, desde as idades mais baixas às idades mais de adulto e, inclusivamente, de idosos. O combate ao sedentarismo é uma das nossas preocupações. E alguns dos nossos projetos centram-se precisamente nesse combate, por exemplo, com a utilização de tecnologia que nos ajuda no dia-a-dia a ter comportamentos mais ativos, com o estudo de alguns efeitos de alguns programas de treino que permitem que as pessoas não percam muito tempo a fazer exercício, mas que os efeitos desses programas sejam muito otimizados e sejam muito maximizados. Essa também é uma das nossas preocupações. E este combate ao sedentarismo é uma das nossas preocupações principais. Temos outras preocupações, como são a falta de interações pessoais que nós temos neste momento, ou seja, nós neste momento, também com o uso excessivo de tecnologia, estamos a perder capacidade de nos relacionarmos, não é? E isso afeta decisivamente a nossa capacidade de ser criativos, ou seja, cada vez mais nós temos mais dificuldades em produzir comportamentos criativos. E isso é dramático ao nível da formação dos jovens nas escolas, isso é dramático ao nível da produção depois que eles podem ter nos seus empregos, ou seja, quem não cria também não vive, não é? E nós estamos com um sistema educativo um bocadinho, ou cada vez mais fechado, não é? Que não potencia esse tipo de comportamentos, e nós, através do desporto, estamos a conseguir, com algumas intervenções que temos, com alguns programas de treino e de exercícios que nós temos especificamente direcionados para esses âmbitos, reverter um bocadinho a perda de criatividade ao longo da vida das pessoas. Também estamos a perder, nestas interações pessoais, a capacidade de trabalhar em equipa, não é? Nós estamos cada vez mais isolados uns dos outros e estamos cada vez com maior dificuldade em nos percebermos como nos percebíamos há uns tempos atrás. Isso também nos preocupa, e esta parte de potenciar o comportamento coletivo através do desporto também é uma das nossas missões e preocupações. Outro dos aspectos
que neste momento, nós temos muitos, como é evidente, temos muitas equipas de investigação a trabalhar, mas estes são os aspectos principais que nos preocupam, e o último é a perda de interação que nós temos com o nosso meio ambiente, não é? Ou seja, nós estamos cada vez mais fechados dentro das nossas casas, até já fazemos exercício dentro de casa porque até é mais cómodo, e estamos a perder este contacto com o meio natural. Isso está a afetar os nossos parâmetros de saúde, está a afetar toda a nossa vida e não estamos a dar conta que isso está a acontecer. E outra dessas nossas preocupações, até um bocadinho potenciada pela palavra-chave do Green Exercise, do exercício verde, visa precisamente a implementação de programas de treino que tirem as pessoas de casa e que tenham mais contacto com a natureza e que as mantenham um bocadinho mais saudáveis e que tenham pelo menos a consciência dos problemas que estão a ter por estarem tão fechados em casa, quer do ponto de vista da sua atividade, quer do ponto de vista da sua interação com a própria sociedade. Ou seja, essas são as nossas grandes preocupações, mas essas preocupações depois são expressas em planos de atividade coletivas que os nossos investigadores fazem em consórcio com outras universidades e que, não vou dizer que os resolvem, mas que pelo menos têm algumas soluções muito eficazes e que têm demonstrado muito eficazes para minorar esses problemas e pelo menos para que as pessoas fiquem um bocadinho alerta, não é, daquilo que podem fazer para melhorar a sua vida e as dos outros, não é? E temos que nos preocupar um bocadinho com todos esses aspectos. A professora Jaime Sampaio, qual é a ligação do CIDEST com a sociedade, com a empresa? Já há projetos em comum? Portanto, falou que o CIDEST, portanto, trabalha com 10 instituições diferentes e a nível empresarial, portanto, com o tecido empresarial aqui da região ou até mesmo de fora da região, há projetos em conjunto que vão sendo elaborados? Poucos projetos também, porque infelizmente a nossa região e o nosso país não está ainda suficientemente desenvolvido para ter empresas com capacidade de nos ajudarem neste tipo de resolução de problemas. Ou seja, o desporto e as ciências do desporto são ciências muito jovens, não é? São ciências que ainda não têm a solidez que outras têm e como isso é natural, ainda não há produção, quer de investigação, quer de tecnologia, quer de aspectos que possam ser comercializáveis do ponto de vista empresarial, não é, que tenham expressão interessante no nosso país. Por isso, as empresas com que normalmente trabalhamos são sempre empresas estrangeiras. Trabalhamos com imensas empresas nos Estados Unidos, com imensas empresas em Espanha que produzem software de análise de dados, que produzem instrumentação de treino, que produzem diverso equipamento até desportivo, que ajuda depois, e que é comercializado, e ajuda depois as pessoas a terem mais efeitos nos programas de treino, ou seja, o que for mais interessante. Infelizmente, em Portugal ainda não temos esse tipo de empresas, e se temos, são empresas que fazem importação das empresas estrangeiras que têm mais escala. Mas, no entanto, aquilo que nós procuramos fazer como potenciador de ligação à comunidade mais local também se expressa em alguns projetos. Um dos projetos mais interessantes que o CIDEST tem neste momento chama-se Talentódromo Desportivo, que foi criado e foi desenvolvido com uma ideia mais generalista, mas neste momento só ainda está a funcionar em Vila Real. Por isso é o Talentódromo Desportivo de Vila Real. É uma parceria fundamental com um dos nossos parceiros mais fortes, que é a Câmara Municipal de Vila Real, neste momento. E o projeto está desenvolvido no sentido de nós temos muita tecnologia, temos muita ciência pronta a ser aplicada e pronta a melhorar a vida das pessoas, e vamos fazer qualquer coisa que nos permita chegar às pessoas mais facilmente, não é? E que nos permita que o projeto faça sentido do ponto de vista local para todas as pessoas e não propriamente só para uma modalidade desportiva, e por isso é que nós tivemos esta ideia do desenvolvimento do talento. De que forma é que se, portanto, desenvolve este projeto, esta ideia? De que forma é que as pessoas participam neste talentódromo desportivo? O talentódromo desportivo, neste momento, é um projeto de acompanhamento que funciona em 2 sítios na cidade. Funciona no pavilhão desportivo, onde nós temos instalação própria, e funciona na UTAD, num dos nossos laboratórios. O que é que nós desenvolvemos no talentódromo desportivo? Nós recrutamos e pedimos às pessoas da comunidade para nos identificarem jovens com algum potencial ia-lhe chamar de rendimento no desporto, mas com algum potencial no desporto,
Não estamos muito preocupados, sinceramente, nestas fases com o rendimento desportivo. A nossa ideia é mais de educação e de formação do que propriamente de rendimento, mas também temos rendimento, não é? E a nossa ideia é acrescentar aquilo que as pessoas fazem no panorama desportivo da sua semana de treinos, por exemplo, acrescentar qualidade. Ou seja, eles têm, os nossos desportistas do Talentódromo, têm as suas sessões de treino habituais nos seus clubes, com os treinadores, e nós acrescentamos 1 ou 2 sessões de treino semanais, com a introdução de tecnologia aplicada ao desporto, com a introdução de outros recursos no treino que eles não têm hipótese de ter de outra forma, a não ser pelo apoio que a Universidade e que o Centro de Investigação lhes dá. Ou seja, conseguimos ali apoiar a formação de jovens desportistas, apoiar os próprios treinadores que veem outras soluções para implementar no treino e, de certa forma, também ficam contagiados com esta forma nova de trabalhar e com esta adição de ciência, e temos conseguido, pouco a pouco, espalhar esta ideia de que o desporto tem muita ciência por trás, a ciência pode nos ajudar a ser melhores e a ter melhores resultados. Estes melhores resultados também se podem expressar como, por exemplo, a diminuição do potencial de lesões dos desportistas, como a otimização do comportamento coletivo. Ou seja, com isto tudo estamos a introduzir novos problemas no dia-a-dia dos desportistas, que levam para casa, levam para a escola, e eu creio que está a ser um projeto com grande impacto neste momento local e que ainda só estamos a começar, não é? Ainda só estamos a começar. Nós temos desportistas no Talentódromo em idade de formação, que são bastante interessantes e que a nossa preocupação é que sejam cidadãos excelentes, não propriamente preocupações de rendimento desportivo, porque isto é muito difícil de conseguir, particularmente em meios mais pequenos. Temos desportistas de alto rendimento também no programa Talentódromo, que são acompanhados com meios de controle de elite. Estou-me a lembrar, por exemplo, do Rafael Lobato, que já treina connosco há 3 anos consecutivos e que nós temos muito gosto em que seja um exemplo também e que seja uma imagem do projeto, pelo que ele é, pelo que ele representa e pela capacidade de trabalho e de resiliência que nos mostra, e pelo exemplo que é também para as gerações um bocadinho mais novas, não é? do treino. Temos classes especiais, por exemplo, e estou-me a lembrar de uma que começamos este ano, que se trata de acompanhar desportistas que sofrem, entre aspas, do efeito da idade relativa, não é? E sofrer do efeito da idade relativa é única e simplesmente ter nascido nos últimos 3 meses do ano, não é? E como nasceram nos últimos 3 meses do ano, esse tipo de miúdos tem menos possibilidade de ser selecionado para equipas desportivas, tem menos possibilidade de ter sucesso no desporto, porque competem com miúdos muito mais velhos do que eles. Ou seja, só o facto de nós termos uma classe no Talentódromo com o efeito da idade relativa já chama a atenção para o problema, já desperta os treinadores para que o problema existe e se calhar está-nos a contaminar todo um processo de processamento e seleção de desportistas, e podemos arranjar aqui estratégias para o minorar. E isto, pronto, é o nosso dia-a-dia, ou seja, nós, através da investigação que fazemos, chamamos a atenção também para este tipo de questões e conseguimos, com a ajuda de todos e localmente no projeto Talentódromo, resolver algumas destas questões e, pelo menos, tem-nos divertido imenso estar neste projeto. Os nossos parceiros têm-nos apoiado imenso, como é o caso, como eu já tinha referido, da Câmara Municipal de Vila Real. Algumas empresas também internacionais estão extremamente entusiasmadas com o projeto e divulgam-no por todo o mundo, não é? Eu até creio que o projeto tem mais divulgação internacionalmente do que nacionalmente, o que não me espanta também com o país que nós temos às vezes e com a importância que nós damos às ciências do desporto em contraste com a futebolização que fazemos de tudo, não é? Mas pronto, enfim, temos as coisas que temos. É o que é. Professor Jaime Sampaio, quais são os desafios para o futuro do CIDESD? O CIDESD não é um centro que tenha muitas preocupações de planeamento a médio e a longo prazo. Nós vamos deixando as coisas acontecer naturalmente, porque achamos que nos dias que vêm, não é, nós somos capazes de criar. É preciso estar preparado para o futuro, e o futuro, nós costumamos dizer, é de certa forma imprevisível, e isso agrada-nos, não é? Nós temos neste momento a funcionar e a iniciar alguns projetos de muita envergadura financeira, não é? Esses projetos estão muito associados à área tecnológica,
Nós estamos a investir fortemente na tecnologia e no desporto, estamos a conseguir resultados muito interessantes, por exemplo, de utilizar reconhecimento facial automático para determinar intensidades de exercício. Isso implica que, por exemplo, as pessoas só única e exclusivamente a tirarem uma foto de si próprias conseguem ter uma prescrição de exercício mais individualizada, ou seja, essa nossa ideia de associar a tecnologia ao desporto vai certamente ser uma das nossas preocupações do futuro. Não queremos também que a preocupação seja excessivamente tecnológica, porque isto quase que é uma moda, é interessante, a tecnologia faz parte das nossas vidas e temos que a incorporar, mas não nos conseguimos e não nos devemos aliar das preocupações que nós temos que ter do ponto de vista pessoal. As interações pessoais são para nós aspectos essenciais e a investigação em jogos esportivos coletivos é uma âncora fundamental que nos fez crescer ao longo destes anos e que nos permite também perceber como é que as pessoas se articulam em sociedade, e essa é uma extensão que nós também queremos naturalmente fazer. Nós temos neste momento também algumas parcerias muito fortes com equipas de alto rendimento no âmbito do futebol e no âmbito do basquetebol, nacionais e internacionais, e esse certamente será o nosso futuro, ou seja, a investigação neste momento em ciências do desporto está a ser cada vez mais personalizada, ou seja, nós estamos cada vez a ser mais solicitados para apoiar a investigação em determinados contextos na equipa profissional de futebol do clube X, na equipa profissional de basquetebol do clube Y, para chegar lá, estudar com alguma profundidade como é que as relações e as dinâmicas do grupo estão a funcionar, como é que nós podemos otimizar os relatórios de prestação que eles têm ao longo da semana, ao longo do mês. E essa é também uma das tendências que se verifica de forma clara, ou seja, em vez de nós fazermos uma investigação muito generalista do tipo prescrever uma aspirina para cada uma das pessoas que lá está, nós temos que cuidadosamente dosificar a dose, dosificar o medicamento para cada um dos contextos que temos em frente, e essa é seguramente uma das tendências mais atuais da investigação em ciências do desporto, é a personalização, ao fim e ao cabo, da prescrição do exercício para otimizar o rendimento, porque muitas das vezes o rendimento em situação desportiva a este nível de competição mais alta envolve financiamentos astronómicos, não é? Como nós vemos nos jornais todos os dias. E esses financiamentos implicam mesmo estes cuidados a nível de investigação. São aspectos muito, já não vou dizer banais, mas muito explorados do ponto de vista internacional, mas que em Portugal ainda está a dar os primeiros passos, esta personalização. O nosso tempo está a chegar ao fim, mas vou-lhe fazer uma última pergunta mais de âmbito pessoal, uma vez que, enfim, dado o seu percurso profissional e académico, acho que se justifica. Como é que vê esta crescendo de violência no desporto em Portugal e no desporto em geral? Enfim, temos tido vários episódios bastante complicados. Como é que assiste a isto um docente, investigador e treinador, portanto, e ex-atleta? Como é que assiste a estas situações que têm vindo a ocorrer? Eu percebo a sua pergunta, mas confesso que não tenho uma resposta muito simpática ou pelo menos uma opinião muito simpática para essa pergunta. Eu vejo isto com grandes preocupações, juntamente com a leitura que nós fizemos ontem nos jornais, que nos dizia que os alunos do primeiro ciclo não sabiam saltar à corda, por exemplo. Isso é tudo, todos estes problemas sociais que nós temos em mão hoje em dia não são causas, são consequências, e são consequências de uma política desportiva que já não é reformulada há demasiados anos. São consequências também de lideranças políticas, sejam elas quais forem, pouco preparadas e pouco competentes para resolver os problemas do desporto. E quando nós tivermos essas lideranças um bocadinho mais afinadas, quando tivermos projetos de intervenção mais claros, porque nós neste momento somos muito especialistas em fazer diagnósticos, não é? Mas a sociedade não precisa de diagnósticos, precisa dos problemas resolvidos com programas de intervenção, não é? E neste momento as nossas lideranças estão mais preocupadas em diagnosticar problemas que toda a gente conhece, não é? E isso não pode fazer pouco sentido neste momento. O que faz mais sentido é apostar em educação, porque provavelmente com mais educação esses problemas de violência no desporto vão ser completamente minorizados e propriamente até a tendência é que desapareçam, não é? O problema também não pode ser muito descurado, ou seja, ele não é grave, é muito grave, e a tendência vai ser a piorar nos próximos anos se nós não fizermos alguma coisa.
Por outro lado, nós não podemos estar à espera também de criar comissões e meias comissões muito sustentadas na punição dos responsáveis por este tipo de questões. Isso não vai ajudar, ou não vai resolver o problema, porque o problema está muito mais amontante do que propriamente as pessoas pensam. Nós temos que apostar claramente na educação dos nossos jovens, e apostar na educação é apostar em programas que incrementem a atividade física, o exercício físico, a importância do desporto, e que as pessoas comecem a pensar o que é que realmente está em causa. E o que está em causa é mesmo o nosso processo educativo. Não é? E só assim é que nós vamos conseguir que esse problema não vou dizer que se resolva, mas pelo menos que se comece a resolver. Mas, infelizmente, Portugal não é muito hábil em conseguir implementar projetos de média e de longa duração. Isso, a reforma da educação que é necessária fazer no âmbito do desporto e da educação física é a médio e longo prazo, obviamente. A curto prazo não se consegue resolver nada, e nós nunca mostramos habilidade na resolução desses problemas a médio e longo prazo, é só curto. Vamos ver então. Professor Jaime Sampaio, diretor do Centro de Investigação em Ciências do Desporto, Saúde e Desenvolvimento Humano da UTAD, o CIDEST, agradeço desde já a presença aqui nos estúdios da Universidade FM, e nós terminamos então esta temporada por aqui do Cidade Universitária, que estará de regresso no próximo ano letivo. Cidade Universitária, um programa com som e imagem que foca a Academia Transmontana. Para ouvir todas as quintas-feiras às 19 horas na Universidade FM e ver na UTAD TV.